Fala galera! Que beleza, hein? Então, como vocês viram no nosso vídeo de prévia, a gente vai trabalhar com os piratas. A forma como esses piratas são apresentados pela mídia, seja em jogos, séries, filmes, livros. E pra isso a gente vai usar o Assassin's Creed Black Flag, o nosso escolhido de hoje, pra começar a contar um pouquinho desse contexto histórico pra vocês. Continue assim e Nassau será a primeira cidade onde homens e mulheres vivem como Deus os criou. Tranquilos e livres. Basta algumas gotas de sangue, suor e uma tira de pano. Não usamos as cores de ninguém por aqui, mas adoramos a falta delas. Então deixe a bandeira negra sinalizar. Nada além da nossa fidelidade. Essa é a nossa. Vocês devem ter percebido que o nosso vídeo começou aí com um pequeno trecho do jogo, que é de uma limpeza das rotas comerciais. O que é isso, né? A parte mais fácil e acessível do jogo de você conseguir adquirir riquezas e recursos é você fazendo uma limpeza dessas rotas comerciais. Como funciona isso? Basicamente é os piratas indo nessas rotas comerciais que são traçadas pela marinha inglesa e limpando elas, no sentido que eles vão tirar a presença dos ingleses daquele espaço para que eles possam saquear e ter acesso às mercadorias, beleza? Então, o mais importante que a gente quer trabalhar com vocês nesse vídeo se as minhas habilidades de edição permitirem, o mapa do jogo vai aparecer aí pra vocês. E o mapa do jogo é o mapa do Caribe, das Ilhas Caribenhas, que são, em sua grande maioria, colônias espanholas. Mas, por que durante o jogo, que a gente vai estar dentro da perspectiva dos piratas, a gente sempre vai entrar em contato, em conflito com a marinha mercante inglesa? Principalmente. Por que a gente pode saquear outros navios, né? Mas na questão de ter um embate e ser perseguidos, é sempre mais voltado para a marinha inglesa. Por que isso acontece se, como eu disse, nós estamos no mapa do Caribe? Para isso, para poder entender como a marinha inglesa se tornou essa rainha dos mares, como ela adquiriu esse peso todo dentro da navegação, a gente precisa voltar um pouquinho para as revoluções inglesas, que, para nossa finalidade de estudo, a gente divide em a Revolução Puritana, a República do Cromwell e a Revolução Gloriosa. Pra gente entender esse background da Revolução Inglesa, é necessário que a gente se atente a dois pontos. O primeiro ponto é a organização política da Inglaterra, tendo em vista que a gente está falando de um país que se organiza dentro de uma monarquia absolutista. Aí você vai lá e fala assim: mas Gerson, o que é uma monarquia absolutista? Aí eu vou te dizer, monarquia absolutista, meu guerreiro, é quando nós temos um rei que concentra todos os poderes na sua mão. Todas as ações, tudo. A monarquia absolutista da Inglaterra tem uma peculiaridade. É peculiar. Ela é especial. Ela é especial. Quem não quer ser especial, né, meu amigo? A monarquia absolutista da Inglaterra governa a partir de um documento que entra em vigor em 1215, que é chamada Magna Carta, ou Carta Magna, que limita o absolutismo do rei. Ele coloca uma linha, certas linhas de até onde esse Estado, esse rei, pode agir e influenciar. Que já é uma grande diferença para as outras monarquias absolutistas que a gente tem na Europa nesse período. O segundo ponto envolve uma palavra que eu não consigo dizer. Pluralidade religiosa. O religioso eu consigo falar, então... religiosa. Como assim? Que ela é um desenrolar de um evento anterior à Revolução Inglesa. Estamos falando das reformas protestantes. Exatamente. Como assim reforma protestante, Gerson? Estamos falando de um rompimento interno da Igreja Católica que tem como consequência a fundação de novas religiões de origem cristã. Na Inglaterra, mais especificamente, a gente vai estar falando do anglicanismo e do puritanismo. E não podemos esquecer que na Inglaterra também temos católicos. Exato. Então, daí a palavra religiosa. Anglicanismo, puritanismo e catolicismo. O anglicanismo é de origem de um dos monarcas, Henrique VIII. Henrique VIII funda essa religião com o objetivo de concentrar na sua mão a liderança tanto do Estado como da religião. Uma outra consequência, um outro objetivo da fundação dessa religião é a ideia... É o famoso divórcio. É o famoso divórcio. É a ideia de que ele quer se divorciar da sua atual esposa porque a sua esposa não dá a ele. Não dá ele, um herdeiro não concebe. Macho. Um herdeiro homem. E para isso ele precisa se separar, a Igreja Católica não aprova isso, mas a religião dele aprova. Por quê? Ele é a religião. Então você imagina o que era na Inglaterra naquele momento conviver com essa pluralidade de religiões. A segunda, a gente está falando do puritanismo, que é de uma origem
calvinista. Se você parar e olhar a reforma protestante lá atrás, você vai ver que tinham 2 caras, Lutero e Calvino. O puritanismo é de origem calvinista, não podemos esquecer que o catolicismo tá lá. Logo, como o Estado é anglicano, a gente não pode ignorar que vai existir uma perseguição religiosa. Puritanos e católicos serão perseguidos na Inglaterra diante da dinastia Tudor. Então guardem essa questão religiosa porque ela é muito importante para entender todo esse contexto das revoluções inglesas. Então, resgatando lá aquela ideia da Carta Magna que o Gerson falou pra gente, essa tentativa de limitar um pouco os poderes do rei para que ele não fosse tão absolutista assim, pode ser ilustrada pela própria presença de um parlamento na Inglaterra naquela época. É um parlamento que ele é muito bem organizado politicamente, que a gente vai ter a Câmara dos Lordes e a gente vai ter a Câmara dos Comuns. Acho que fica muito tranquilo pra todo mundo perceber que a Câmara dos Lordes é a galera com título de nobreza, é a galera que tem título de cavalheiro, a galera que vai estar ali, ó, em sintonia com o rei, por isso também vão ser anglicanos, vão compartilhar da mesma religião. E a Câmara dos Comuns vai ser uma galera que tem muita grana, a famosa burguesia, cuja religião é puritana. E aí a gente já começa a ver que dentro do próprio parlamento, essa disputa, essa presença de 2 religiões já fica claro. Olha o problema. Olha o problema. E aí, basicamente, o que vai acontecer é que essas tensões, tanto religiosas, tanto por questão do absolutismo do rei, do nosso queridíssimo Jaime I, começa a criar esse clima não muito legal aí entre rei e parlamento internamente, né? A questão religiosa é sempre um fator que vai causar um descontentamento. Para além disso, acho que é importante frisar aqui que o próprio Jaime I, ele tinha umas medidas, assim, muito centralizadoras, muito absolutistas, que já incomodavam. Autoritário. Exatamente, que já incomodava por conta desse preceito da Carta Magna. Então, Jaime I vai morrer, vai deixar pro seu filho Carlos I, essa coisa, né, da monarquia incrível, cara, que você sempre vai deixando pro seu filho, sabe? Não sei nem onde eu vi isso, alô, política brasileira. Que becado. Mas... Beleza. Então, o Carlos I, que vai ser esse filho do Jaime I aí, ele vai ser o cara que vai sofrer o momento auge do início dessas revoluções inglesas. Essas tensões que a gente já vem falando aqui sobre perseguição religiosa, sobre uns movimentos meio autoritários, assim, do seu pai, né, do seu antecessor, elas vão caminhando para uma situação de guerra civil. Não vai ter jeito, a situação vai explodir, e essa guerra civil vai ser dividida, basicamente, na Câmara dos Lordes, que tava, assim, sempre coladinho com o rei, e nos nossos queridos burgueses. E dentro da Câmara dos Comuns, né, é importante a gente falar do famosíssimo Oliver Cromwell, que eu acho que boa parte de vocês, eu espero, já tenham ouvido o nome deles. Possivelmente não. O nome dele em algum momento. Mas se não ouviu, tudo bem, porque você vai ouvir agora, beleza? Dentro dessas medidas do Cromwell, a gente precisa observar 2 medidas. A primeira medida, que é um desenrolado que acontece durante a Guerra Civil, é a profissionalização do militar. Aonde? Tendo como foco a marinha mercante inglesa, a gente começa a observar que o Cromwell vai estabelecer um alistamento compulsório, ele vai focar os investimentos para a marinha mercante, para o desenvolvimento de barcos, para o desenvolvimento de armas. Ao mesmo tempo, ele tá fazendo um barateamento dessa mão de obra. Tendo em vista o alistamento compulsório. Exatamente. Por quê? O que é um alistamento compulsório? As pessoas, elas são obrigadas a se alistar na marinha, né? Como acontece no exército hoje em dia no Brasil. É difícil, cara. Com homens maiores de 18 anos. Tive que ir lá, foi tenso. O alistamento compulsório, ele vai trazer uma grande quantidade de mão de obra. O Gerson falou aqui, porque muitas pessoas conseguiram altas patentes. Não, cara, essa galera que vai ser alistada, né, contra sua vontade, porque alguns poderiam até ter interesse e outros não, eles vão servir como a mão de obra, assim, mais barata e mais dispensável que possa existir. Eles vão ser a galera que vai escovar o convés, a galera que vai transportar cargas. Vai limpar o banheiro do capitão. É isso aí. O que é importante a gente pensar disso? Essa mão de obra, ela é vista muito como dispensável. Porque primeiro que os salários deles vão ser muito baixos. Quando eles recebem, né? Segundo que, exatamente, eles não tinha essa coisa assim chamada carteira assinada CLT, sabe? Não tinha garantia que ia chegar no fim do mês. Ia chegar o salário? Não tinha. Podia atrasar meses e meses. Esses marinheiros, eles não tinham uma boa qualidade de vida dentro dos navios, não tinham uma boa qualidade de alimentação. Pensa que não existia geladeira, então a qualidade e a quantidade de comidas que você podia transportar era muito reduzida. Completamente reduzida. Não podiam ser comidas que estragassem. Era precária, era uma porcaria. Os navios, eles
eram muito sujos, tinha muito rato, lembra aí da peste negra, né, que foi da pulga do rato que vinha das embarcações. Não é à toa que esses marinheiros, eles são sempre vistos como sujos, aquela doença, né, o escorbuto, do dente podre. A qualidade de vida deles era muito ruim, fora que eles entravam em muitos conflitos, os barcos podiam afundar em tempestades, podia ter um conflito com uma frota inimiga e aí você perder um membro, ser explodido, morrer, naufrágios. A gente tá falando de uma expectativa de vida pra esses muito marinheiros baixa. de, sei lá, 25 anos. Muito baixa. Imagina você viver até 25 anos, cara. Então você pensa, essa é a grande contradição. O Cromwell, ao mesmo tempo que tá investindo uma grana porque ele quer se tornar a grande rainha dos mares, ele quer ter uma frota, ele quer ter armamento, você tem uma quantidade enorme de pessoas que estão sendo recrutadas que não tem garantia nenhuma de que vão ter uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade de trabalho. A segunda medida do Cromwell é o desenrolar dos atos de navegação. Como assim? Como eu já disse, os atos de navegação consistem em dar o monopólio ao transporte de mercadorias, à comercialização do mundo nas mãos da Inglaterra. Isso significa rivalizar com a outra grande potência marítima na época, que era a Holanda. A Holanda, em resumo aqui, a Holanda era tipo o Sedex do mundo. É tipo isso. É o Correios. Tudo que ia e voltava da Europa, na mão da América, era transportado pela Holanda. A Inglaterra, com os atos de navegação, vem com a ideia de disputar e se tornar superior à Holanda. Exatamente. Então nós temos um conflito entre Holanda e Inglaterra. Vai ter rolar uma guerra aí entre elas, a guerra anglo-holandesa. Difícil falar esse nome, anglo-holandesa. A Inglaterra sai vitoriosa dessa guerra. A consequência disso é um gigantesco, um absurdo, um enorme, um monstro acúmulo de capital nas mãos dos ingleses. Mas como assim acúmulo de capital? Imagina o bilionário, trilhardário de hoje em dia. Gazilionário. A Inglaterra começou a ter toneladas e toneladas de dinheiro. Ela tinha mais dinheiro do que ela conseguia gastar. E esse é um dos fatores que possibilita que a Inglaterra tenha esse ponto de partida, né? Que ela seja uma das pioneiras. Fundo de meia, sabe o fundo de meia? Dinheiro debaixo do colchão pra você pegar esse dinheiro e comprar um monte de máquina. Exatamente, porque a Inglaterra ela realmente foi guardando muito dinheiro, foi enriquecendo muito com essa medida do Cromwell dos atos de navegação e ela realmente conseguiu esse monopólio dos mares. E aí, meus amigos, a gente começa a entender por que lá no início, quando a gente estava falando dessa questão de a gente tá dentro do mapa do Caribe, das Ilhas Caribenhas, a sua maioria delas é, colônia espanhola. Por que a Inglaterra tá fazendo a Inglaterra que é a polícia dos mares? Por que a Inglaterra que vai estar controlando como funcionam essas rotas comerciais? Bom, agora vocês sabem a resposta. Por conta de todas essas atitudes, desse investimento que o Cromwell teve. E é muito importante que vocês gravem isso, porque a gente também vai precisar que vocês se lembrem como era precária, como era difícil a vida desses marinheiros que entravam no alistamento compulsório e faziam parte da marinha inglesa mercante, beleza? O desenrolar dessas revoluções inglesas vai terminar na Bill of Rights, que é o quê? É o momento onde a monarquia inglesa se estrutura da forma que a gente observa ela hoje, sendo uma monarquia parlamentar constitucional. A rainha reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. Então isso é possível devido a esse documento chamado Bill of Rights. É assim que vai se encerrar a nossa Revolução Inglesa. E é esse o contexto político do jogo, que a gente vai ter de uma monarquia parlamentarista, né? E o nosso contexto econômico do jogo é o desdobramento desses atos de navegação que a gente vem falando aqui com você. É assim que funciona o jogo. O jogo vive as consequências e o aprimoramento desses dois acontecimentos. Da Revolução Inglesa no todo. E é por isso que a gente separou os atos de navegação e a conclusão da Revolução Inglesa como sendo pontos-chave para isso. Para leitura do jogo, para o entendimento desse contexto histórico. Como eu disse lá, o background do jogo. O que está acontecendo por trás dele? E agora contextualizando o background das próprias colônias, né, que a gente vem falando aqui, do mapa do Caribe e tal. Mas o que a gente aprende, né? Que o Brasil ele vai ser uma monocultura baseado no modelo escravocrata, né? Agroexportador, porque vai estar sempre pensando no desenvolvimento para fora. Vai ser assim que essas colônias no Caribe vão estar organizadas de maneira geral. É muito interessante porque o jogo ele reproduz isso de uma maneira assim que fica muito, muito explícito. Sim, porque você vê que é uma cena meio copiada e colada, né? Em todos os lugares que você vê, tem uma plantação de alguma coisa, vocês vão
vocês vão ver que, tipo assim, no fundo tem os negros escravos trabalhando numa lavoura. Uma lavoura e tipo assim, super genérico. Exatamente. Super genérico. O que acontece, né? No jogo a gente precisa fazer missões que a gente tem que entrar dentro de uma determinada colônia, Exatamente. dentro de uma determinada ilha, pra escutar um almirante inglês falando sobre a frota, não sei o quê. Então a gente vai lá, naquela coisa clássica do Assassin's Creed, né? Você Correndo entre os matinhos, aí pulando um carro de feno que tá sempre assim, tem um carro de feno a cada esquina, né? Mas é uma coisa assim, meio, o plano de fundo do jogo é repetitivamente assim, você vê escravizados trabalhando na lavoura e assim, é uma coisa bizarra, porque eles estão trabalhando, dá uma ideia muito de paz, assim, uma coisa muito pacífica, né? Você não vê o que seria tradicional, o que seria um capitão do mato do lado, uma pessoa com um chicote. Traz a ideia de normalidade daquela situação. Não tem uma pessoa ali obrigando eles a fazer aquele trabalho. Como se eles estivessem lá porque eles querem. Todo mundo trabalhando, felizão. É tipo como se cada um estivesse trabalhando na sua casa. E é uma ideia de paz mesmo, assim. Você vê que eles estão muito assim, muito calmos, uma coisa muito do campo. Que se desvirtua muito da realidade que era a escravidão. Do que era a escravidão nesse momento, né? Então acho que isso é uma coisa importante da gente pontuar. Falar dos produtinhos, né? Produtinhos, cara. Vamos pensar em produtinhos. Produtinhos, os mimos daquela época. Se você parar pra ver um jogo, bem no início do jogo, o Kenway tem uma conversa com um comerciante, se não me engano ele é português. Ele faz um serviço pra eles, pegar um negócio de açúcar, algo assim. E ele paga o Kenway com a moeda das colônias. E o Kenway fica assim, completamente revoltado, indignado, porque ele faz as contas e vê, isso aqui vale tantas libras, e não dava nada de libras pra ele, pensando que libras é a moeda da Inglaterra. Entendeu? Qual que é a moral da história nessa situação? O que era interessante não era o dinheiro, mas sim o produto. O valor que aquele produto poderia ter em libras pra ele. Exatamente. Em libras pra ele. Então, o Kenway, dentro das missões do jogo, ele valoriza mais ter acesso, saquear mercadorias, exatamente, do que ganhar o dinheiro em si, o dinheiro da colônia. Exatamente. E quais mercadorias a gente está falando? A gente está falando principalmente de duas, que é o rum e o açúcar. E o tabaco também. O tabaco também aparece, mas é principal o rum e o açúcar. Sim. Então é engraçado até porque conforme você vai navegando no jogo, né, que acho que é a parte mais difícil, que você tem que comandar o navio, você vai fazendo, né, as missões, você vai vendo que aparecem uns caixotes boiando assim do seu lado, que são de naufrágio, né, pra simular um naufrágio. E quando você pega esse caixote, você vê lá, recebi tantos de açúcar, recebi tantos de rum. Porque é isso que vale a pena, né, nessa troca, é isso que interessa, essa é a motivação dos piratas quando eles vão saquear as rotas comerciais. A ideia de você pegar esses produtos e você revender é uma das principais formas de você conseguir dinheiro no jogo, além das rotas comerciais. Porque as rotas comerciais você vai limpar, beleza, e ela vai te dar o dinheiro em libras. Jogando, de fato, você saqueia um armazém com açúcar, você saqueia um navio, você pega o produto e você tem a opção de revender o produto. Enquanto nas rotas comerciais você completa tudo com uma ação só, no jogo em si, na prática, né, você passa por todos os processos. Então, acho que o mais importante pra gente fechar esse vídeo é a gente pensar nessa polaridade, né, marinha inglesa e piratas. Como essa imagem é construída e como isso tem muito a ver com aquilo que a gente conversou com vocês, né, lá naquele videozinho de prévia, de uma imagem muito específica, muito disseminada, dos piratas como traiçoeiros, como sujos, como sem lealdade. E aí a gente vai ver um pouquinho disso no nosso próximo vídeo, que a gente vai falar de como os piratas pensavam sua própria lógica, de como eles se enxergavam, e a gente vai ver se é bem assim ou se não é bem assim, né? Essa questão dos piratas como traiçoeiros, enfim. Por favor, comentem pra gente se ficou claro, dúvidas, qualquer coisa, porque a gente tá começando a fazer essa parada, então é importante que tenham críticas construtivas, assim, sabe? Realmente vai ajudar muito. E como eu disse no último vídeo, cara, curte o vídeo, manda pros amigos. Quem tá estudando, quem gosta do assunto, aquele teu amigo, que é fanático por Assassin's Creed. Eu não sou tão porra. É isso, galera. Beijos. Seguimores! Manda pros seus amiguinhos, tá? Curta a gente. Tchau. Caralho, tá aí igual minha mãe, leque.